as pessoas que nos assistem, nos acompanham pelas redes sociais, boa tarde. Já quero iniciar agradecendo o presidente de ter acolhido a minha sugestão de deliberar com o plenário a votação, em discussão e votação única dessa matéria, né? Por conta de que nós temos hoje a possibilidade, ainda até o dia 5, de um município, com o fundo criado, né, se cadastrar junto à Secretaria Estadual de Inovação e conseguir um aporte financeiro muito importante para o nosso município, né? Eu agora, um pouquinho antes da sessão, eu conversei com o secretário de Estado e perguntei da possibilidade de prorrogar esse prazo. O prazo é só dia 5, até dia 5 de dezembro. Não vai ser prorrogado o prazo. Então, por isso que eu sugeri que a gente votasse em discussão e votação única. Ou seja, o secretário que está aqui conosco, a Câmara está fazendo sua parte, né? Agora fica aí o desafio da Secretaria, do Corpo Técnico, da Prefeitura, da Procuradoria, a agilidade da Prefeitura em criar o conselho, que eu fiz o requerimento lá atrás, perguntando sobre a criação do conselho, sobre a questão da lei, sobre a criação do fundo, né? Que hoje, aprovando a lei aqui, nós estamos aprovando que haja possibilidade tanto de criar o conselho quanto o fundo. A lei está bem completa, também parabenizo o senhor presidente pelas emendas propostas, né, para deixar, é uma lei, como que eu vou dizer aqui, uma lei completa, ela está robusta, ela tem assim uma previsão ampla, né, dessas questões aqui que envolve a inovação. Eu acho que está mais do que na hora de Castro, com o potencial que nós temos, né, a gente fazer um trabalho forte na questão da inovação, né, nós temos toda a condição de crescer exponencialmente, né, mas para isso a gente precisa se organizar. E então a lei formalmente ela é legítima, ela está completa. Assim, existe aqui alguns apontamentos, né, já que fazem parte do processo que vai ser devolvido para o Executivo. E, assim, o que o Executivo tem que daí fazer? Além de ser ágil, fazer as adequações que estão aqui previstas, né, para ter a legalidade e a observação com a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Então, os apontamentos estão aqui. A Câmara sempre vai estar acompanhando a execução disso tudo, né? E agora o desafio é que é até o dia 5, e não tem prazo, não tem prorrogação de prazo. Então, eu conversei com o secretário de Estado, hoje o Estado tem 55 milhões para passar fundo a fundo para os municípios. Até semana passada, 36 municípios apenas se inscreveram. Apenas 36 municípios do estado do Paraná fizeram o seu conselho e o fundo, né? Então, se até dia 5 Castro conseguir fazer a tarefa de casa e fazer o protocolo junto ao governo do estado, nós receberemos certamente mais de R$1 milhão. Mais de R$1 milhão de repasse fundo a fundo. Então, quero agradecer aqui a sensibilidade dos vereadores de se dispor a votar aqui em discussão e votação única, e a Câmara está aqui, fazendo a parte dela. Agora, a gente vai acompanhar, ver se o Executivo vai dar a importância que nós estamos dando para esta lei, né, votando em discussão e votação única aqui. Dia 5 é o prazo final, e eu espero que o Executivo faça a sua parte, crie o fundo e se cadastre junto à Secretaria de Estado para que a gente possa receber mais de R$1 milhão, que vai fazer a diferença para a nossa cidade. Logo no início do mandato, questionei a regulamentação de algumas leis que foram aprovadas, né, e até hoje o Executivo não regulamentou, e são leis mortas, né? Então,
com relação aos seus questionamentos aqui são extremamente relevantes, né, por conta de todas aquelas questões que a gente já discutiu exaustivamente aqui, que é a questão dos idosos, dos animais, das pessoas com deficiência, né? Então, a lei foi aprovada, foi promulgada, porque fui eu que promulguei a lei, né, enquanto presidente da casa, e a gente aguarda que o Executivo faça a regulamentação devida e que respeite, né, a lei. Tem como fazer show e fogos, é só não ter os barulhos, né, e assim todo mundo fica feliz. Vê os fogos, anima as pessoas e respeita os idosos, as pessoas com deficiência, os animais, né? Agora, nesse fim de semana que teve que o Flamengo ganhou o campeonato, né? Depois, nas redes sociais, eu vi várias pessoas postando fotinhas de animais, de cachorro, por amor de Deus. Depois dos foguetes, sumiu o cachorro, e as pessoas estão desesperadas, né? E os animais de estimação, eles são preciosos para as pessoas, né? Quem tem um animalzinho, um pet, sabe o amor que tem no animal, e a gente precisa respeitar isso. Tem pessoas que não gostam de pequenos animais, e tem pessoas que amam, que cria como se fosse um filho aquele animalzinho, né? Então, a gente fez a lei aqui, ela foi amplamente discutida na época, né, senhor presidente? Pediram vistas aqui quase todo mundo, até que a gente entrou num consenso, olha, vamos votar. É polêmico, mas a gente tem que se posicionar. Uns são a favor, outros são contra, cada vereador tem um voto, né? Mas a Câmara também precisa ser respeitada, né? Então, nós representamos a população, essas pessoas clamam para que seja observada essa lei, e eu espero que o Executivo tenha a sensibilidade de respeitar, né, a lei existente e de regulamentar, para que ela, de fato, possa ser aplicada e possa ter a punição para aqueles que desrespeitam a lei. Já discuti essa temática aqui, e aí resolvi fazer um projeto de lei, né, e, inclusive, bem robusto, 14 artigos. Daí troquei uma ideia com a procuradora da casa, embora nós tenhamos a súmula, né, o tema 917 do Supremo Tribunal Federal, que diz que o vereador pode sim fazer proposições que gerem despesa para a administração. Eu estou protocolando hoje em forma de requerimento com o meu projeto em anexo, porque eu não teria tempo de estar fazendo o estudo de impacto, né? Então, para eu fazer o estudo de impacto, demanda de mais estudos. A gente estava aqui com LOA, com PPA, com outras matérias, mas eu não queria perder a oportunidade, depois de tanto estudo, de tanto me esmerar, para fazer esse projeto de lei. Então, assim, nós temos muitas famílias, os 2 distritos, Tronco, toda a área rural nossa, que tem perímetro urbano, vilas aqui da cidade, que não tem rede de esgoto, e que vai demorar muito tempo chegar à rede de esgoto, que é o caso, por exemplo, dos bairros ali depois da VAPSA, né, falando em cidade, né, porque ali é uma obra cara, conversei com a Sanepar, tem que ter elevatória, uma série de questões, então, é algo que vai demorar muito tempo para chegar até eles. E essas famílias todas, hoje, têm fossa séptica, negra ou similares. O que na prática acontece? Vou dar um exemplo do Socavão, da Vila do Socavão. Todo mundo tem fossa, inclusive na minha casa. As pessoas em vulnerabilidade, encheu a fossa, o que a pessoa faz? Ela fecha aquela fossa e abre outra fossa. Enquanto couber fossa no terreiro dela, é isso que as pessoas estão fazendo. Por quê? Para você pedir para esgotar uma fossa lá no Socavão, praticamente R$2.000. Né? A última vez aí que eu tive que utilizar o serviço foi 1.800 e quebrados. Né? Então, com certeza, hoje já passa de R$2.000. E quando a gente fala de famílias em situação de vulnerabilidade, elas não têm condição de pagar isso. Aqui na lei, eu pesquisei outros municípios do estado do Paraná. Muitos municípios têm,
um programa no município onde a prefeitura ou terceiriza ou ela tem os caminhões e ela oferece esse serviço de forma gratuita para famílias em vulnerabilidade e de maneira paga para as famílias que têm algum tipo de condição de pagar. Eu fiz um estudo profundo, tem aqui, coloquei em unidade fiscal do município, então, caprichei na lei, estou pedindo que o Executivo tenha sensibilidade e, de repente, encaminhe para nós a lei aqui para que a gente possa atender essas famílias. Obrigado, senhor presidente. Por nada, vereador. Continua em discussão, requerimentos, 650. Peço a palavra, senhor presidente. Sim, vereador João Paulo. Palavra, senhor presidente. Sim, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, eu estou aqui fazendo requerimento novamente por conta que na audiência pública eu já fiz os questionamentos, mas eu não tive assim ainda o retorno de como que estão os documentos, os desdobramentos, o que o município, o que o Poder Executivo está fazendo com relação a essa questão aqui. Então, o CASO licitou uma empresa, né, para que forneceu cartões para os benefícios eventuais, né, o convite especial e o convite emergencial, que é um repasse de valores para as famílias em vulnerabilidade social, tanto no auxílio natalidade também, né, então para aquela mulher vulnerável que teve seu bebê, então tem também o auxílio natalidade, que é através de cartão, né, assim como o convite especial, que é um aporte financeiro para aquisição de alimentos, né? E o que aconteceu? A empresa recebeu da prefeitura e não pagou a rede credenciada, né? Os mercados, as lojas credenciadas para enxoval de bebê, né? E aí, obviamente, se a rede credenciada não recebeu o repasse da empresa, deixou de vender para as pessoas em vulnerabilidade. Ocorre que as pessoas tinham crédito no cartão. Então, tem famílias ali que tinha 300 e pouco, 400, 500 reais. Então, o valor varia esses valores. São valores que o município já havia feito repasse para a empresa e foi creditado no cartão. E, depois disso, né, houve o bloqueio, então já faz meses que as famílias não estão mais podendo acessar esses benefícios eventuais, tanto natalidade quanto o convite especial e o emergencial, né? E então eu quero saber dos desdobramentos, afinal das contas é recurso precioso, né? Recurso da política de assistência, e como que está isso, né? Então eu quero saber o que fizeram. Como que está essa questão? Entraram na justiça, não entraram na justiça, oficiaram a empresa, não oficiaram, como que está tramitando isso? Né? É recurso público, as famílias ficaram em prejuízo, então eu quero saber a quantas anda essa questão. O projeto que eu gosto de aprovar, né? É uma mudança do crédito, né, de uma conta para outra, com a finalidade de aquisição do terreno para a construção de uma escola estadual, como o João Paulo já falou na tribuna hoje. Uma coisa muito importante, não só para o tronco, mas para toda a região, onde os alunos vão ter a oportunidade de estudar mais próximo da sua casa, né, com uma escola dentro das condições, sem superlotação nas salas, né? Então muda a vida das crianças, dos adolescentes nossos, dos jovens. Então isso sim que é importante a gente ver aqui na casa, né? Um projeto tramitando, usando o recurso público para o bem da população, né? Então, estou bem feliz de que esteja tramitando aqui. É um pedido desde o início do mandato, é uma vontade de toda a população, de todos nós aqui, vereadores também, e a gente fica muito feliz de o Executivo estar encaminhando para que seja célere. Tem coisas que a gente precisa ser rápido para não perder o recurso, né? Porque o recurso, aporte financeiro, é do Estado. Então, qual é a parte do município? É a questão do terreno, né? Então, cada um tem que fazer a sua parte e ser rápido na execução.
Eu vou fazer uma explicação apenas porque talvez um munícipe, quando veja, né, ache estranho, porque, na verdade, os dois são créditos com a mesma finalidade, né? Então, o objeto desses dois projetos de lei é aportar a contrapartida do convênio realizado entre o município e a Itaipu Nacional para o projeto, né, o Programa de Proteção de Nascentes. E por que são duas matérias, dois projetos de lei diversos, com a mesma finalidade? Porque são contas diferentes. Então, está remanejando os recursos de uma conta, colocando em outra, e as contas são diferentes com a mesma finalidade. Por isso que veio dois projetos para fazer esse aporte financeiro aí de contrapartida num programa tão importante que é a proteção de nascentes.